Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Om Shanti 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 Om Namastê Om Ishwara. Nós estamos vendo aqui os três Purusharthas, né? Artha, Kama, Dharma. E um bom Karma é aquele que vai continuar buscando, né, os objetivos de segurança e prazeres, né, satisfações, né, diversões, entretenimentos, mas fundamentalmente interessada na riqueza invisível, que é denominada o Dharma, né, uma mente bem pacificada através da compreensão do sistema Ishvara Jiva Jagata, né? Então, essa riqueza interior, essa riqueza invisível, uma mente, né, em paz, uma mente com a capacidade de discriminação para observar o Dharma, né? E ela sabe que isso é a riqueza muito superior, né? Mais superior do que a riqueza a respeito da capacidade de observar o Dharma, naturalmente, é a riqueza, ou Pala, derivado do Atmayana, que é a compreensão da natureza de Nirguna Brahman como a sua própria natureza, a única realidade, né? Então nós vimos esses três buscas humanas, esses três tipos de palas ou de riquezas, né? A gente não leva nada com a gente. Então uma pessoa inteligente, ela não vai acumular muito Artha-kama, entendeu? Porque assim, eu não vou levar nada daquilo. Se eu esperar muito, eu vou ficar tão velho que eu não vou nem conseguir curtir a minha riqueza, a minha segurança, né? Os meus patrimônios. Então, que eu leve alguma coisa daqui, né? E que eu leve essa riqueza interior, porque o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, ele não é perdido, né? Mas os ganhos de Artha Kama, eles são perdidos, tá? Não só isso, né, professor? O Felipe falou uma coisa que ficou assim, bem. é, Além disso, a busca por Artha e Kama, elas trazem resultados na mente, né? Da mente repleta de desejo, de agitação, Sim. de angústia, de tristeza, de conflito, e que isso também, esse palan invisível de uma mente depois agitada, Sim. uma mente danificada, esses problemas que a gente está vendo cada vez mais, também, né, não é visto esse palan Sim, esse é o desse, pala invisível que eu me referi, né? Que desse se manifesta com a mente perturbada, uma mente com sentimento de dessa, tristeza, de inadequação, né? Você tá danificando o seu instrumento, né, de conhecimento, experiência, experiência, né? Então, a riqueza interior, você vai continuar procurando, correndo atrás de seguranças e prazeres, né? Satisfações sensoriais, isso, mas sabendo que acima, superior a tudo isso, é a busca pela pacificação para uma mente pura, um coração tranquilo, um intelecto, né, assertivo, dármico, né, uma mente mais contemplativa, satívica. Essa é o Purushartha do Dharma, entendeu? Que é uma riqueza invisível. Ninguém vai saber que você é uma pessoa rica interiormente. Ela pode ver se você é uma pessoa rica exteriormente, né? Fazendo uma pesquisa, vai ver quanto que você é o valor, né? O seu patrimônio, né? Isso e aqui. Mas nada daquilo realmente é uma riqueza válida. E além disso, ó, seguindo a lógica aqui, o indivíduo ele não leva nada com ele, né? Como aquele seu João disse, né? E que eu leve pelo menos essa riqueza interior, o meu crescimento espiritual, né? Porque o conhecimento é sempre bom e o conhecimento espiritual, ele uma vez estabelecido, ele não é perdido entre de uma encarnação, de um nascimento ao outro, tá? E é natural que seja assim, porque mesmo no âmbito de Artha Kama, ainda assim existe conhecimento que permite a você, né, seguranças, objetos de segurança, objetos de prazeres, entretenimento e permite a você o que uma riqueza interior que é o Dharma,
O Dharma é uma pacificação interior, né, derivada de você conseguir viver em harmonia com as leis de Deus. Então, esta riqueza é uma riqueza derivada de uma compreensão profunda das leis de Deus e observação dessas leis. É conhecimento, por isso que eu falo, é Jnana também. E o Jnana é sempre bom. Uma vez o Jnana foi assimilado, né, retido, ele é parte da nossa maturidade, do nosso crescimento espiritual, e ele não se esgota, porque o que se esgota são resultados de ações. Entre nascimentos e nascimentos, o que a gente esgota nessas outras locas, né? Pulei a página, são os resultados de nossas ações. Que tipo de ações? Mentais, verbais e físicas, tá? Então, qualquer dessas ações produz balance que se esgotam. Mas quando você internaliza conhecimento, seja ele a respeito de Mitya, a natureza de Deus e suas leis, tá? A natureza do Jiva, a natureza do universo, não, do ponto de vista científico, né? Então, o conhecimento é aquilo que permanece. Todo o crescimento espiritual do indivíduo, o desenvolvimento é fundado em compreensões profundas, é conhecimento. Conhecimento é aquilo que é sempre bom. Se a gente sabe que 2 e 2 são 4, é igual a 4, a gente jamais vai perder aquele conhecimento. Não. Então, do mesmo modo, quando nós deixamos esse mundo, que a gente leve com a gente aquilo que é mais valioso, né? Que é a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual, nossa purificação, etc, etc. E se o indivíduo tiver completado as suas passagens, seu processo, né? A sua jornada na matéria, né? Que ele deixe esse mundo livre de um retorno compulsório para dar continuidade, né, a tudo isso, né? Onde é que eu estou? Eu pulei a página aqui. 5. Então discutimos os três. Ok. Então, discutimos as três deficiências intrínsecas dos resultados inerentes à busca do, à busca dos objetos de segurança, de prazer e até mesmo do Dharma, tá? Então, qual é o defeito do Dharma, da busca por Dharma? É que você vai acumular punha, tá? Punha celestial, ou melhoramento, purificação, que se esgota. Eu gosto de lembrar também, né, nesse contexto, sem querer fazer polêmica, é que existem alguns palas que não são esgotáveis. Por isso que as escrituras dizem, né, que a riqueza, o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade espiritual não é perdida entre um nascimento e o outro. E faz todo sentido, porque é fundado num conhecimento profundo a respeito de Saguneshwara, as suas leis e o modo ao qual esse jiva se relaciona com o Criador. Então, existem deficiências ou limitações na busca por Dharma? Sim, existe, porque o indivíduo não completou sua jornada, ele simplesmente cresceu, desenvolveu, e qual é a limitação mais relevante aqui é que depois dele desfrutar de palas celestiais entre um nascimento e outro, ele tem um retorno aqui. Então, um retorno para dar continuidade no mundo dos humanos a este processo de autoinquisição e autoconhecimento, né? Então, as deficiências do Artha e Kama são enormes, porque não somente eles jamais satisfazem o indivíduo, porque mais o indivíduo obtém, mais ele quer, a proliferação de desejos é enorme. Na medida que você vai fracassando em extrair a felicidade, a alegria, através do ganho dos objetos de desejo, aí elas vão proliferar. Não, não era bem por aí, eu tenho que obter uma outra coisa para ser feliz, né? Mas então, mas existe uma deficiência, um defeito, um dose, existe também na questão do Dharma, muito embora seja fundado numa compreensão profunda da natureza de Deus, e aí, de novo, existem níveis e níveis, né? Pessoas que observam o Dharma, né? Pessoas que podem observar o Dharma a nível mais rudimentar e outras a nível
de compreensão mais profunda mesmo, né? Então, a compreensão sempre permanece, muito embora o indivíduo não esteja livre de outros nascimentos e livre de circunstâncias imprevisíveis, né? Muito embora as escrituras dizem que a gente sempre recebe os nossos nascimentos futuros de acordo com os nossos méritos, com os nossos punha-papas. Mesmo que a gente tenha que esperar até que as circunstâncias, né, do campo, do planeta, digamos assim, né? Talvez existam outros lugares onde nós possamos renascer, a gente não entra no mérito de nada disso, porque é irrelevante no que tange o autoconhecimento. Ah, então, essas são as limitações, os defeitos, as deficiências dos ganhos obtidos através da busca de segurança, entretenimento, né, kama e de dharma também. Dharma, você, segundo, didaticamente, você vai para uma loca celestial, mas depois você tem que descer aqui para produzir mais punya através da sua interação comum. Mas lembrando que você volta aqui, não no ponto de início, em outras circunstâncias que você não tinha querido tanto punha, porque o punha que te leva a uma loca celestial também te leva a uma maturidade, uma compreensão mais profunda e que não é perdida também, tá? Você volta aqui com uma circunstância, numa circunstância, num nascimento ainda mais favorável para a sua rápida evolução. Mas ainda assim não resolve o problema do jiva de modo definitivo, né? O Swami faz uma analogia aqui falando sobre uma roseira, é maravilhosa, mas cuidado com os espinhos, né? A roseira do pala também possui um espinho intrínseco, mesmo que você obtenha resultados punes, né? Favoráveis, ainda assim existem defeitos, dosas que aqui em analogia se referem aos espinhos, né? Você acaba se machucando, você acaba, né, ficando preso no samsara, né? No Mundaka foi dito um ser humano inteligente, um ser humano dhármico, satívico, no devido curso de sua vida, ele, após aprender com as experiências vividas, ele chega à conclusão de que os resultados de todas as ações dos três campos de buscas humanas, né, de segurança, entretenimento e dharma, né, ela possui defeitos ou deficiências intrínsecas, tá? Doças. Então, as dosas dessas três buscas humanas, aqui é definido como dosa trium, tá? O dosa, Mauro, é mais comumente traduzida como defects. Defects pode servir de deficiência, mas é mais acertado dizer defeitos, tá? Os defects, eles são mais precisamente traduzidos como defeitos. Então, possui três defeitos intrínsecos. Quais são esses defeitos? Ah, então, nós já vimos isso em diversos seminários, né? Não existe. É como ontem a Betânia falou, né? Um anandinha defeituoso. A gente, quando vai começando a curtir alguns punhas, né? Algumas circunstâncias favoráveis, a gente agora assim, estou feliz porque eu estou obtendo punha, né? Circunstâncias agradáveis, favoráveis, né? Essas coisas. Esses anandas, eles são defeituosos por natureza, porque estão sempre misturados com a dor, tá? Mesmo quando a gente tem sucesso, existem outros fatores que fazem daquele sucesso um sucesso que não realmente produz muita satisfação, muita paz, muita tranquilidade. Porque não somente o indivíduo chega ao sucesso, né, Felipe, depois de correr atrás de um objeto de desejo, já é uma competição tão grande, já é um desgaste tão grande, a corrida dos ratos no samsara, né? Então você já chega lá no sucesso já depois de ter se estressado muito, competido muito, então você já chega lá com meio detonado, né? Aí você, quando obteve o seu sucesso, você imediatamente você começa a pensar, e agora, né? Na competição que existe por aqui, se eu parar de pedalar, né, eu vou levar uma rasteira e outros vão me passar na frente, né? No mundo dos negócios é assim, tá?
Dizem que você ou você está crescendo ou você está decrescendo, ou declinando. Ou você está se expandindo ou você está contraindo, tá? Você não pode querer ficar no mesmo lugar, porque se você ficar no mesmo lugar, outra pessoa vem e te supera. Então imagina o defeito de tudo isso. Eu quero sucesso, mas o sucesso é uma coisa tão transitória, tão impermanente, que quando eu obtenho sucesso, eu sabendo disso, conscientemente ou não, eu já estou preocupado, porque eu sei, meu Deus, não bastou a aquisição, agora eu tenho que manter esta condição, e eu ouvi dizer que o único modo é continuar a crescer, né? É aí que muitas vezes as pessoas fazem uns passos maior do que as suas possibilidades, ou no momento que o mercado está contraindo, aí eles acabam quebrando a perna às vezes, né? Então, todos os resultados de sucesso são misturados com a dor inerente ao processo para obter esse sucesso, e depois com a preocupação de como fazer para não perder esse sucesso, né? E no final das contas, mais para frente, é inevitável que tudo se modifica e esse sucesso vai ser perdido, porque tudo na vida tem um início, um meio, enfim, qualquer ganho implica a perda no futuro próximo. Existe só uma coisa que não pode ser ganha e não pode ser perdida, que é aquilo que nós somos realmente, não como corpo, mente, sentido, mas como a consciência, aquilo que é além da aparição e desaparecimento, além do ganho e da perda, além da obtenção e da perda, né, do início e do fim. Então, somente o conhecimento deste aspecto da nossa natureza, que é a única realidade, é além do ganho, da manutenção e da perda, né? Preservação de tudo isso, né, é muito desgastante. O pessoal me apresenta o caso mais típico, principalmente para as mulheres, né, que são tão identificadas com o corpo físico, é a beleza física. E o modo que a indústria da beleza, né, ela, e a indústria da cirurgia nos dias de hoje, eles lucram com tudo isso, né? Porque a mulher vai se tocando, né, depois de uma certa idade, que ela já não é mais tão fresca de beleza, a juventude está passando, etc, etc. E ela começa a correr para os salões de beleza, né? E os mais ricos vão fazendo cirurgias, vão fazendo tratamentos, né, isso e aquilo. Tem até outras coisas que eles falam que estão sendo reveladas nos mundos de hoje através do Epstein Files, né? Não vou tocar nesse assunto, né? Que é coisas que eu já sei já de 10, 20 anos. Mas eles vão fazendo tudo tentando manter a juventude e a beleza, né, da juventude. Mas a beleza vai embora, que tudo na vida vai embora. Não importa quantas cirurgias, quantos tratamentos, quantas maquiagens. Você vai perder tudo que você ganhou. Você ganhou o corpo, vai perder o corpo. Ganhou a juventude, vai perder a juventude. Você não vai ganhar, você não vai perder somente aquilo que nunca foi ganho, porque é a sua natureza intrínseca. Então, esses são os defeitos de todos os resultados das buscas por objetos de Artha Kama Dharma. Tudo isso é importantíssimo que a gente compreenda. O Vedanta é totalmente fundado numa lógica impecável, indiscutível, tá? Quando você olha para essa lógica, né? E se você tem uma honestidade e uma inteligência, o intelecto tem que ser um intelecto bom, né? E depois é um intelecto bom, às vezes não é um intelecto honesto e íntegro. Você tem que ter um intelecto com muita honestidade também, para dizer, não, é assim mesmo. Nada disso vai me completar, vai me preencher, vai me realizar, e tudo que eu obtenho eu vou perder. Seja daqui a 5 anos, 10 anos, 30 anos, no final, na velhice, eu vou perder até o corpo, vou perder tudo, todos os meus bens, tá? Hum. E raros são os indivíduos que querem olhar para tudo isso sem aquele pavor, o terror do mito da morte, o mito da impermanência, né? O mito da transitoriedade que existe aqui. São apontamentos muito chocantes para a maioria das pessoas, entendeu? Por isso que a gente falava, por que que ninguém está interessado no Vedanta? Todo mundo quer ser enganado, entendeu? História da como é que é Carochinha? Carros. Carochinha. Carochinha.
né? Aquela história, assim, Papai Noel, as fadas, né? Você acredita nessas coisas? E cheguei alguém e diz, não, eu vou te dizer a verdade, como é que as coisas estão por aqui. Ela falou, não, 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 não me destrói minhas mentiras doces com verdades amargas, entendeu? E o Vedanta apresenta as coisas como elas são, sim, Beatriz. É, e assim, né, refletindo sobre isso daqui, porque nesse texto está falando sobre essas três buscas ainda, o quanto a gente gasta tempo com essas buscas, que são tempo de vida, a batida dos nossos corações ali, em artha, em kama, em dharma, e não dá tempo de buscar Sim, moksha, né? Então, uma pessoa, fico imaginando aqui, né? Uma pessoa que está focada numa beleza e fica uma vida inteira sustentando um artista, enfim, e você gasta toda a sua energia para manter a beleza, para manter esse arte ainda, né? Porque é uma segurança. E não tem tempo para outra coisa. E aí chega lá nos seus 80 anos, já é tarde demais, como você tem dito, porque fazer esse trabalho para moksha, depois que a mente está danificada, porque foi totalmente corrompida por sim. essas Muitas outras buscas. buscas, é muito sério isso. Moisés, aqui nós estamos vendo do ponto de vista da impermanência, da transitoriedade, daquilo que se modifica tudo, não dando nenhuma realmente segurança, estabilidade ao ser humano, né? Mas do ponto de vista da riqueza física ou da juventude, da beleza, né? O tipo, né, de corpo que nós temos, essas identificações, mas vai muito além disso, vai em identificação com os desejos por associações com grupos, com pessoas que me dão um senso também de segurança, que me dão um senso de pertencimento, como a gente falava, me dão, me dão um entretenimento, porque eu me distraio com tudo isso, a gente se distrai, imita, entendeu? Com tudo isso. Então, tudo isso são situações nas quais o indivíduo ele permanece no fim com uma uma concentração de energia para canalizar na busca de moksha muito pequena, porque existem muitos campos de desejos mundanos que vão minando os nossos recursos energéticos, intelectuais, físicos. Muitas distrações. São todas distrações. São todas distrações. E no final das contas, né? Com base em algumas coisas que nós falamos nos últimos 2 dias aqui também, tudo isso se traduz como uma maturidade raríssima de encontrar entre as pessoas, entendeu? Até mesmo entre os vedantinos. Uma maturidade de permanecer focado, sabendo, não, este é o propósito superior. A gente vai ver que esse quarto desejo, né, esse quarto Purushata, né, Purushata supremo, né, é a única busca, é o único ganho, que não é um ganho, né, mas é um ganho em termos de compreensão, que irá realmente produzir um sentimento de total segurança, de total satisfação, total paz, entendeu? E de total observação do Dharma, tudo isso naturalmente. Então você tem o último Purushata que vai prover, né? Você disse? Libertar dos É. outros. Prover ou proveder? Prover. Vão prover tudo aquilo que você buscava através de Artha, Kama, Dharma. Mas chegar a apostar todas as fichas, né, na busca pelo Atmayana requer uma maturidade enorme, porque se a pessoa ainda tem desejo por coisa desse mundo, ela tem que permanecer onde é que ela está. Até que o desejo por este último, Purushata, ganhe tanto combustível. Ele só ganha combustível na medida que ele vai queimando os outros desejos por Atacama Dharma. Entendeu? Não tem modo. Tá? Mas, professor, quando você fala assim, mas queimando combustível só quando você já supriu Artha, Kama, Dharma, não, né? Eu posso colocar todas as minhas fichas sem ainda tendo, não suprido Sim, as minhas isso é expectativas. muito relativo, depende de cada um. Tem pessoas que nascem com uma necessidade enorme de segurança, patrimônio, dinheiro, estabilidade financeira, e tem pessoas que nascem com isso. Tem pessoas que não nascem com essa necessidade.
porque não é parte realmente do seu corpo de vassanas, eles não têm mais esses desejos já foram resolvidos em nascimentos anteriores. Então, a gente tem que realizar esses desejos por Artha, Kama, Dharma, sim, se você os tiverem, né? E se eles forem muito fortes, entendeu? Se eles forem muito, como é que se diz? Vinculativo. Vinculativos, né? Tirannos, né? Você não pode escapar deles, você não pode suprimi-los, somente a compreensão. Então tem que dar tempo ao tempo. E você vai entrando neste processo, compreendendo que existe um outro Purushartha, e ele vai ganhando força na medida que você vai perdendo energia para Artha Kama Dharma. Entendeu? É um processo natural, orgânico, vai acontecendo naturalmente e o seu mumuksha vai crescendo, né? Então, a sua questão é: eu posso pular para o Mumukshutva, independentemente de obter Artha Kama Dhamma? É quase impossível, porque uma pessoa ela entra na busca por Mumuksha quando ela já tem um relacionamento bem estabelecido com o conceito Deus Criador, as suas leis, etc., vive, né, em conformidade com o Dharma, as leis, e é uma pessoa que ou tem bens, ou não tem bens nenhum, porque não sentia necessidade de correr atrás de bens, entendeu? Ou uma pessoa que não viajou pelo mundo, não passou por todos os tipos de experiências sensoriais prazerosas, porque não tinha necessidade de nada disso, entendeu? Então depende de cada um de nós. Então, uma pessoa que chegou aqui crua, 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 no outro dia você falou, tem pessoas que são muito cruas, né? Eu achei interessante esse cru, né? Então a pessoa chega crua aqui, o quê? Ela está cheia de desejos por dinheiro, patrimônio, prosperidade, prazeres, viagens, famílias, filhos, né? Status, prestígio. Ela está cheia de tudo isso. Então a pessoa está crua, 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 né? Então, ela vai ter que passar por tudo isso e compreender os defeitos de todas essas buscas, tá? E até mesmo chegar no ponto de desejar essa riqueza interior, essa paz, através da religiosidade, digamos assim, né? Então, tudo isso é um processo gradual, lento. Aí já tem outras pessoas que já nascem mais qualificados, né? Mais preparados, mais maduros, e ela, naturalmente, ela não precisa ir no mundo para obter sucesso. Ela olha para o mundo e vê assim, não, isso não é para mim. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu comecei a me sabotar na minha profissão até que eu fui mandado embora mesmo, me sabotei. Entendeu? Meu Deus. Por quê? Porque eu dentro de mim eu dizia, não, isso não me serve, eu não sou desse mundo, eu não quero saber de nada disso, entendeu? Então, depende. Agora, se o indivíduo, ele naturalmente, ele for perdendo o desejo por essas coisas, né, referentes, relativas a Artha, Kama, Dharma, ela não precisa nem dizer, agora eu vou só para Mokshutva, porque ela já está crescendo no desejo supremo e depende do declínio do seu interesse por Artha, Kama, Dharma. Você só tem energia, combustível para colocar lá na medida que você queimou aqueles desejos mundanos e transformou aqueles desejos mundanos em desejos pelo Purushartha Supremo, entendeu? É bem aquela frase que você falou, quando você vê a miséria do samsara, não dá, né, professor? Porque é uma miséria É mesmo. você que usou esse termo forte ontem, você assustou um pouco a Márcia. Não, mas você abordou isso no Gita, que no texto tá a miséria do samsara. A verdade Para mim ficou muito forte, é, porque pode ser uma miserinha ou uma miseriona, mas é miséria, não importa. sim. Você vai compreender os defeitos dessas três buscas humanas, tá? Esses três Purusharthas. Você vai compreendendo as limitações, os defeitos, vai compreendendo, compreendendo, aí a pessoa vai assimilando essa compreensão, vai vivendo a partir dessa perspectiva de visão, de compreensão. E aí vai começando a viver uma vida mais equilibrada, sem negligenciar a Artha Kama Dhamma, mas ainda assim agora criando espaço físico e mental, tempo de qualidade, né? É aquela coisa, a pessoa tem família, tudo bem, todo mundo tem família, e quase todos, né? E tem que trabalhar, tem isso e aquilo, mas a gente tem que
criar um espaço intelectual, cognitivo, mental, emocional para fazer esse trabalho. E mesmo que a gente tenha que abrir mão de outras coisas, você vai abrir mão de quê? Ah, tá, então tudo bem, eu vou continuar correndo que nem um doido e eu abro mão de dormir. Se você abrir mão de dormir, fica difícil, né? Porque você vai tentar fazer nididhyasana ou passana ou estudar a escritura e vai se adormentar em cima do livro ou em cima da sua meditação, né? E vai ficar cansado. Então você tem que abrir mão dos seus investimentos em arta kama, entendeu? Que consome muita energia. E você só vai abrir mão, você vai desinvestir aquele capital ali e para investir aqui, na medida que você tiver confiança nesse investimento novo. Ninguém tem confiança nesse investimento novo. Ninguém tira dinheiro, né, investido nos fundos dos títulos governamentais por aí, que estão todos falidos, porque prometem pagar, né? E você, ah, não, vou tirar dali e vou botar num outro investimento de risco, mas é um investimento que dá uma libertação financeira total, né? Poucas pessoas, os mais conservadores, vão permanecer investidos em Arta Kama Dhamma, né? Arta Kama Dhamma. Então, é uma questão de, né, o seu capital você tira aqui e bota ali. Mas você só vai botar num fundo de investimento, numa busca pela a busca do Purushata Supremo, se você tiver totalmente confiança de que esse é o único investimento que realmente vai resolver a problemática do Giba. Ah, mas se eu não tiver sucesso nessa vida, não tem problema. Você desenvolveu ainda mais maturidade, você vai sair deste mundo ainda mais qualificado para concluir o seu percurso, no outro nascimento. Quer dizer outra coisa? Eu só ia dizer, assim, né, essa questão da miséria do samsara que estava naquela frase, ela é tão explícita no nosso dia a dia, mas aí a escritura traz essa, comprovando que essa lógica é assim. E aí você parece que acorda, porque parece que você não olha a miséria, mas de repente ela é exposta de maneira tão explícita que você fala, uau, é isso, isso que eu sinto é a miséria. É. Miséria, mais uma vez, é uma palavra muito forte. Eu até falei assim, Swami, você pegou pesado agora, chamando isso de miséria na frente do seu público, isso e aquilo. É simplesmente uma falta de paz, alegria e satisfação inerente a viver num mundo que não entrega nada disso que o mundo promete, entendeu? Então você vai identificando aquele desconforto interior, aquela desequilíbrio emocional interior, aquela insatisfação interior, aquele pensamento de novo, ah, mas o que está faltando? O que que eu quero? Bom, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui é um sentimento constante de que alguma coisa está faltando, entendeu? E eu tenho que fazer alguma coisa para resolver essa insatisfação. Isso é o que o Swami pesadamente chamou de miséria. Mas uma coisa é você compreender intelectualmente, isso que a Betânia estava falando ontem, que eu disse que era muito importante, você compreender os defeitos de tudo aquilo que a gente pode ganhar neste mundo, Nietzsche, né? Defeitos enormes que jamais vão entregar aquela satisfação que os marketings das sociedades, das empresas, das corporations prometem, né? Mas a outra coisa é você experienciar honestamente, com toda a integridade, isso que a Betânia tem colocado como o sentimento de miséria que ela experimenta, que é uma insatisfação branda, sutil, mas está sempre ali. Então você precisa de muita integridade para não somente ver, existe defeito em tudo isso que eu estou buscando, existem limitações, não vai me resolver, mas ainda assim eu estou bem. Ainda assim eu estou bem. Eu sou um samsara de sucesso, né? Um samsara de sucesso. Moro no paraíso. Então, eu ainda assim nego a minha que eu estou sofrendo da doença do samsara, porque a normalização da doença a nível médico, né, da ciência médica, né, nos dias de hoje, devido ao estilo de vida, devido a muitos fatores, todo mundo é doente, mas a medicina alopática, ela normaliza a doença, é tudo normalizado, entendeu? Então, do mesmo modo, esse sofrimento crônico do samsara, essa dor do samsara,
mesmo quando ela é crônica, mas mild, não, a pessoa não vai pensar em cometer suicídio, entendeu? Não vai pensar em se jogar do apartamento, não vai pensar em fazer uma bobagem, né? Mas ainda assim é uma dor permanente, sempre presente, que requer muita honestidade e integridade para a pessoa reconhecer. Nós vimos isso no Gita. A primeira coisa é você reconhecer que você está sofrendo da dor do samsara e parar de tentar resolver esse problema através de ganhos de Artha Kama Dharma. E você, uma vez que você reconheceu que você está sofrendo, então você obteve o diagnóstico correto e aí você está pronto para aplicar o remédio correto, o tratamento correto, né? E o tratamento é Shravana Manana Nididhyasana, né? A compreensão, né? Para muitas pessoas começa com o Karma, Dharma, Upasana, né? Mas é o início do tratamento para curar essa doença do samsara. Então, aquilo que foi bacana na conversa com a Betânia ontem é que ela identificou esta dor do samsara como uma coisa de fundo, uma insatisfação de fundo, sempre presente, que o primeiro passo é sempre a gente identificar e não negar, e não simplesmente dizer, não, né? A negação, né? Tem aquela expressão que diz que errar é humano, né? Mas negar e apontar o dedo para alguém que seja responsável pela sua, né, o seu fracasso, a sua tristeza, é ainda mais humano, né? Então a gente assume nossas responsabilidades, a gente percebe que eu estou sofrendo da insatisfação, da doença do samsara. Samsara nada mais é do que uma condição psicológica, emocional, no qual o indivíduo sofre, e ele sofre porque ele atribuiu realidade a essa dualidade física, material na qual nós vivemos, ele continua atribuindo realidade e uma crença constante de atribuição de valores aos objetos de experiências de modo tal que se eu obtiver isso, agora, se eu obtiver muito sucesso financeiro, isso, aquilo aí, eu vou estar de boa, aí eu vou estar realmente bem comigo mesmo, em paz, e aí, de repente, eu vou começar a investir um pouco do meu capital no Mukshatvarão, a busca do Supremo, né? Do valor Eu supremo. coloquei o brando, né, professor, porque você falou da normalização, né, mas ao mesmo tempo, quando eu olho a normalização, eu vejo as pessoas em mais sofrimento, né, do que eu. Então eu falo, então eu não sofro, né, perto do que o mundo sofre, é, perto do que as pessoas sofrem, perto do, né, É e aí tudo muito relativo, né? parece que já me conformo com esse brando sofrimento, mas se existe um brando sofrimento, ele está ali. Se E existe um essa brando sofrimento, é porque você ainda está identificada com corpo, mente e sentidos que causam sofrimento, seja ele brando ou seja ele muito grave e agudo, né? é isso. E a pessoa com integridade reconhece isso. No início, quando é um sofrimento extremo, né? A pessoa não tem nem condição de diagnosticar a causa dessa dor profunda. Ela está tão desesperada que o Viveka Shakti foi destruído, né? Quando ele é brando, você tem ainda o Viveka Shakti para ob- observar e diagnosticar o seu problema, reconhecer, identificar que você está sofrendo do problema do samsara, que é a crença de que eu sou o jiva, esse corpo, mente e sentido, vivendo nessa dualidade. Essa dualidade é real e os objetos de experiências vão me completar um dia desses, né? Então, isso causa muito sofrimento. Por quê? Porque o indivíduo vai fracassar sempre através dos sucessos. Ele jamais vai encontrar satisfação, a paz e a alegria através da busca por Artha Kama Dharma. Muita integridade intelectual para reconhecer eu estou sofrendo da doença do samsara. A grande maioria vai dizer, não, eu sou um privilegiado. Sim, você é um privilegiado. Você poderia ter nascido na Etiópia e estar morrendo doente, seus filhos morrendo doente por inanição, né? E intoxicação e todo tipo de problema. Então, você teve um mérito karma de nascer em condições, do ponto de vista físico-material, melhor, mas ainda assim você está sofrendo de modo mais brando da doença como é que se diz aquela palavra? Que assola toda a humanidade do mundo dos jivas, né?
E você somente consegue identificar isso quando você está sofrendo somente do samsara a nível mais brando, como eu já coloquei aqui 1 minutinho, 2 minutinhos atrás. Quando você está desesperado, tentando correr atrás de Atacama, entendeu? Você não tem discriminação suficiente para reconhecer que você está sofrendo da problemática do samsara a nível mais brando. Agora você vê porque você tem uma mente com mais viveka-chakraha à sua disposição, né? Então, o buscador mais maduro é o único que é capaz de reconhecer, estou sofrendo da doença do samsara. Os outros vão negar e vão dizer assim, não, não, eu estou bem, estou bem. Eu encontrei, quando eu vim morar aqui, eu encontrei uma pessoa que era amigo meu no tempo do primeiro guru meu. Eu encontrava ele no Brasil. Encontrei ele depois que eu deixei, não importa. Encontrei ele no Brasil nos anos 80, no final dos anos 80, e depois ele ia muito na Índia, eu morava na Índia, etc. E depois com a internet, né, ele me achou na internet, "Ei, eu estou aqui no Alto Paraíso, que legal, blá, blá, blá." E eu vim para o Alto Paraíso, eu fui encontrar o cara, né? E o cara, a vida dele sempre foi um materialista, né? Ele só quer falar sobre o quanto dinheiro ele fez, o quanto, né, patrimônio que ele criou aqui, como construção de casas para os ricos, turistas, e isso e aquilo. Então, por que que eu estou falando isso? O indivíduo, naquela condição, ele jamais vai admitir que ele está sofrendo, porque ele é um sucesso aos olhos dos outros, e ele está sempre colocando a narrativa de que ele é um sucesso, que ele está muito bem. Entendeu? Como é que você está? Ah, estou muito bem, cara, eu fiz um patrimônio assim, assado. Eu falei, então, conclusão, eu nunca mais nem consegui, nem me interessei de sentar para tomar um café com o cara, porque eu vi que o cara estava numa batida totalmente perdida, em negação total. Eu sei que por trás daquilo tem muito sofrimento, muita dor, mas ainda assim ele se acha um sucesso, né? Jamais sendo capaz de reconhecer que ele fracassou. Então é isso. Os defeitos são muitos, mas reconhecer os defeitos é uma coisa muito rara. Essas são os defeitos, as deficiências. No Mundaka é dito um ser humano inteligente, no devido curso da sua vida, após ter diversas experiências de sucessos e fracassos, chega à conclusão de que todas essas buscas por Artha, Kama, Dharma, né, são defeituosas. Quais são esses defeitos? Né? Misturado com dor, a gente já viu isso, né? A dor de tentar manter, sustentar o ganho que se obteve, e a beleza física vai ser perdida, o corpo físico vai ser perdido, a energia da juventude vai ser perdida. Portanto, qualquer resultado de sucesso positivo carece da capacidade de produzir e proporcionar satisfação real. Existe uma realização, uma satisfação temporária, limitada e defeituosa. Às vezes por alguns minutos, às vezes por dias ou semanas, às vezes por um ano ou dois, um breve período em geral. Mas aí o encanto desvanece, buscamos algo novo na esperança que agora sim, se eu obtiver isso ou aquilo, aí eu vou me iluminar, aí eu vou me realizar, né? Nada vai produzir essa felicidade, essa plenitude, essa satisfação, essa pacificação. E, na verdade, as experiências de satisfação breves e temporárias e momentâneas que nós obtemos, não são derivadas do ganho do objeto de desejo, mas são provenientes de um estado mental no qual você realizou um desejo e, por um momento, a sua mente está livre do próximo desejo. É somente isso, o mecanismo é só esse. Por um momentinho assim, a sua mente está livre, pelo menos daquele desejo. Por exemplo, eu tenho um desejo para arrumar um parceiro ou uma parceira, tá? Aí você arruma, passa pelo período da lua de mel, isso e aquilo, né? Então, naquele período,
a mente vai sofrer perturbações derivadas de outros desejos. Pelo menos aquele desejo que estava causando mais perturbação e insegurança foi resolvido, né? E até que alguns conflitos que possam ameaçar a sustentação de um relacionamento do tipo, né, o indivíduo pelo menos está livre daquele desejo. Aí, quando tem uma crisezinha que de repente pode ameaçar a sustentação do relacionamento, tem todos os desejos, mais a experiência pior a respeito do ganho e da manutenção, que é a perda. Porque os defeitos são fundamentalmente o ganho, manutenção e perda, né? E todos os ganhos são impermanentes. Ele passa, apesar de todos os efeitos, ele dura um período de tempo, seu encanto desvanece, e aí a mente vai dizer, não, o próximo desejo vai resolver, sem o indivíduo jamais compreender que foi simplesmente um estado mental que pacificou a mente através do ganho do objeto de desejo. Mas aquele estado, ele desaparece muito rapidamente na medida que os outros desejos vêm à tona. Quando é um desejo muito profundamente arraigado, como um desejo por um relacionamento que possa me dar segurança e satisfação, aí esse sentimento, né, de satisfação pode durar um pouco mais. Porque a insatisfação é enorme quando você começa a dizer: eu preciso arrumar uma pessoa, eu preciso arrumar uma pessoa, eu preciso arrumar uma pessoa. É como um contra-irritante. Você está resfriado, você toma um bálsamo. Você lembra daqueles bálsamos que queimavam o nariz, queimavam? Não, a gente botava assim. Na Índia, né, esses remédios ayurvédicos, né, um bálsamo que você passa, né, tem um odor fortíssimo, faz até vir lágrimas aos olhos. É, então, você coloca aquilo ali e diz, dá uma sensação de alívio, mas o alívio é falso, é temporário, tá? É porque agora você tem uma irritação tão grande que você até esquece os sintomas da gripe, né? Mas como aquela irritação maior foi embora, aí, né, a luz refletida na lua aparece de novo, né? De noite, quando tem, né, o sol, né, radiante, né, produzindo aquela irritação maior, a gente não consegue ver a luz da lua em analogia, né? Do mesmo modo, Karma Pala jamais vai entregar a plenitude, a alegria e a paz que nós queremos, tá? Porque é um irritante, é um resultado que irá simplesmente nos dar a sensação que ele veio do ganho dos objetos de desejo, sem que o indivíduo compreenda que veio, que são resultados provenientes de um estado mental que foi pacificado através do ganho do objeto de desejo, mas ele passa aquele estado mental na medida que outros desejos começam a acumular e perturbar a mente. Desejos são sinônimos de perturbação mental e emocional. Desejo é o maior estressante que existe. Tá? Por isso que todos os desejos por essas coisas do mundo precisam ser convertidos na medida que a gente pega os nossos capitais e investe na busca pelo Purushartha superior. Todos os nossos desejos por coisas desse mundo têm que ser reinvestidos na busca pelo autoconhecimento, Purushartha supremo, porque é a única busca que vai colocar fim aos desejos. Senão os desejos não param de se multiplicar, proliferando desejo, desejo. Um desses vai me resolver. Ok, então esse é o primeiro defeito, né? Esse é o primeiro dosa, imperfeição ou defeito. Dura pouco o efeito. O outro é o bandhaktva. É um outro tipo de defeito. Ó, o primeiro defeito é sempre esse, né? Você obteve um objeto de desejo, aí imediatamente você tem uma certa pacificação, porque aquele elemento super estressante, eu quero, eu quero, eu quero, ele deu uma aliviada no meu estado mental, e aí imediatamente o defeito é porque agora eu tenho que trabalhar para sustentar este ganho, né, manter esse ganho,
e o medo da perda, né? Inconscientemente o indivíduo sabe que tudo vem e vai embora, né? Então, além disso, existem outros efeitos, é que no momento que eu obtenho alguma coisa que eu quero, eu queria muito, né? Eu digo assim, agora sim, eu estou me sentindo bem, por quê? Porque eu obtive o que eu estava buscando, né? Seja uma pessoa, seja um status social ou uma empresa nova, eu obtive o que eu estava buscando, né? Então, a minha felicidade agora depende da manutenção do ganho daquele objeto que eu tive sucesso em haver, né? Então, eu sou dependente da manutenção daquele ganho, né? Então, imediatamente, nós temos a problemática da dependência. Você obteve alguma coisa, você acredita que a sua felicidade está vindo daquele sucesso, daquele objeto de ganho, né? De desejo que você obteve, e aí você fala, sem isso, eu vou perder essa minha satisfação, essa minha pacificação. E você desenvolve um relacionamento de dependência com aquele objeto de desejo que foi adquirido, né? Então, esta dependência vai minando também a alegria interior do indivíduo, porque ninguém consegue ser feliz sendo dependente, seja uma dependência de uma pessoa ou de circunstâncias ou de um emprego, ou de uma empresa, qualquer coisa que seja realmente dependente, você dependa para a sua alegria, seu interior, vai causar sofrimento. O sofrimento vem de uma insegurança constante, o medo de perder. Previamente eu estava feliz por não possuir cinco coisas, agora estou infeliz porque eu possuo cinco, mas estão faltando outras 45. Antes, eu pensava que eu dependia de algumas coisas para ser feliz. Eu estive na casa do meu irmão recentemente, em novembro, e aí almoçando com o meu sobrinho, né, etc. E ele está desenvolvendo alguns trabalhos. Ele falou: não, se eu me estabelecer agora, eu e a minha mulher, se a gente conseguir que eles compraram um apartamentinho próprio, etc., né? Se eu conseguir um salário de 5, 6 mil, eu estou bem resolvido. Eu e minha namorada, 5, 6 mil por mês, a gente trabalha, a gente tira férias, sou mais feliz. Por quê? Porque de repente ele está conseguindo 3, 4 em vez de 5, 6, né? E eu ouvi aquilo, eu disse uma coisa que não foi muito adequada, eu falei, olha, Lucas, é melhor você pensar em termos de 8, 10, porque a inflação está grande, entendeu? É, Aí meu irmão estava perto e falou, não, não, ele vive com pouco. Aí eu me dei conta que eu não devia ter dito nada nesse sentido. Mas o fato é que amanhã, se ele tiver ganhando 5, 6, ele vai querer 8, 10. Né? Todo mundo quer aumento, né? Todo mundo quer aumento. Agora eu tenho mais necessidade, porque agora eu quero viagens a mais, eu quero uma viagem para o exterior, eu quero isso, eu quero aquilo, né? A mente vai produzindo desejos infinitos, acreditando que esse, aquele, ou aquele objeto de desejo talvez possa entregar a felicidade que eu estou buscando. Então, eu vou mudando de a dependência de um objeto de desejo por outras dependências, mais dependências, e em vez de eu transitar da dependência para a independência, eu vou simplesmente avançando, retrocedendo, dependendo mais e mais de coisas, circunstâncias e pessoas. Essas são as imperfeições ou defeitos dos três dosas, a busca por objeto de segurança, objeto de satisfação, que são muito relacionados, né? Você quer coisas que possa, né, propiciar um sentimento de segurança. E no momento que você tem aquela segurança econômica, financeira, emocional, aí você vai convertendo aquilo em satisfações e prazeres, né? Entretenimentos, prazeres sensoriais, prazeres emocionais, que agora eu encontrei o amor da minha vida, né? Ok, os estudantes do sono estão acostumados com as siglas, os símbolos que ele cria, né? BAD, são esses três defeitos.
Ok. Isso é o que se obtém na seção do Karma Kanda. Ele oferece essas resoluções temporárias. Mas existe um propósito livre de defeitos ou não? Né? Um ser humano empreendedor que busca felicidade, né? Percorre caminhos diversos por muito tempo. Um dia, se ele tiver sorte, tiver uma boa discriminação, ele vai chegar ao ponto de questionar essas buscas e vai se perguntar: será que existe um outro propósito, uma outra busca, um outro Purushartha que possa resolver esse problema, né? Um Purushartha sem esses três defeitos intrínsecos, né? Existe um propósito livre desses defeitos ou não existe? Essa é a questão X, a questão que emerge em raríssimas mentes humanas, né? A maioria das mentes humanas são medíocres, né? Elas jamais vão chegar conectar os pontos e reconhecer que estão sofrendo da doença do samsara porque eles estão correndo atrás de objetos de segurança, entretenimento, prazeres e, no máximo, de melhoramento ou de punha celestial. Então, eu pulei a introdução do Gita aqui, de coisa, porque eu queria passar por esses defeitos antes de apresentar o Vedanta, porque o Swami apresentou os fundamentos do Vedanta no início, tá? Eu queria primeiro entrar para ver os defeitos, né, de tudo aquilo que a gente faz em mítia para obter, e agora nós vimos, existe um Purushartha supremo que resolve a problemática? Existe, sim, né? E aqui são os princípios importantes, úteis, né, para a compreensão dos ensinamentos upanishádicos. Existem as 5 cápsulas e as 5 características, ou features, ou natureza da consciência, né? As 5 cápsulas são muito lindas, que o Vedanta declara, mas, em geral, eu queria deixar isso para depois, somente depois que o indivíduo diagnosticou o seu problema, compreendeu que nada desse mundo vai resolvê-lo, aí ele chega no Vedanta, e o Vedanta vai dizer: você é de natureza consciência eterna, ilimitada, infinita, onipresente, omnisciente, né? Essa é a sua real natureza. E você buscava segurança, paz, entretenimento e felicidade permanentes no mundo impermanente. Saiba que você é a única fonte de paz, segurança e felicidade permanentes. Você é a única fonte. É você em sua real natureza. E outra cápsula é na sua presença, né? Você concede ou confere ou entrega vida a este mundo físico-material, este corpo físico-material, mental, e através desse corpo físico-material você vivencia este universo material no âmbito desta dualidade nova. Na sua mera presença, você vai permitir essa sobreposição dos gunas de Maya. Para quê? Para que você possa experimentar a dualidade e compreender a não dualidade, que somente é possível ser compreendida dentro do âmbito da dualidade. Mas tudo é somente ocorrendo dentro de você, você como a consciência universal. Outra cápsula: eu não sou afetada por nada que ocorra neste mundo Mithya e nada que ocorra neste corpo-mente material. A mente também é matéria é sutil. Então você jamais será afetado por nada disso, porque você é Satya, você é a consciência, né? E a quinta cápsula é muito bonito, é: ao esquecer a minha natureza, eu transformo a vida em um fardo. Ao lembrar da minha natureza, eu transformo a vida em um lila, um jogo, um entretenimento, tá? Um teatro, né? Um filme que você assiste como um espectador, né? Então, essas são as 5 cápsulas. Depois do nosso intervalo, eu vou elaborar um pouco sobre elas, porque elas são muito lindas. E as 5 características daquilo que nós somos, a gente se define como: eu sou consciência, existência de natureza plena, cheia e completa, portanto, Ananda, né? Do ponto de vista da consciência, nós sempre dizemos: a consciência não é parte, não é produto, nem propriedade do corpo e da mente.
Então, de novo, como é que a gente vai caracterizar a consciência se ela é livre de atributos? Através da negação, é um único modo, porque todo mundo pensa que a consciência é um subproduto do cérebro, do corpo físico, da matéria, né? Então, as 5 características, ou features do Vedanta, o que que você falou? Pensei que você ia falar dos doshas. Não. A consciência não é parte, produto ou propriedade do corpo, tá? Ela é uma entidade, né, independente que permeia e vivifica o corpo e a mente. A consciência não é limitada pelos contornos do corpo, significa que ela é toda pervasiva. A consciência continua a existir, sobreviver mesmo após a morte do corpo, quando o corpo, né, os elementos do corpo, eles retornam aos elementos originais, e ainda assim a consciência permanece intacta, porque ela, embora ela sirva como um pano de fundo desta sobreposição dos gunas, ela é livre e independente dos gunas, tal qual o espaço é livre e independente de tudo aquilo que ele acomoda, né? Essa consciência toda pervasiva, que permeia tudo, independentemente de manifestação de objetos sencientes, tal quais os jivas, ou objetos inertes, essa consciência sobrevivente, ela só é verificável na presença, em associação com o corpo físico, o meio, tá? A gente vai elaborar isso um pouco, e eu, de repente, eu vou fazer um teste com o meu amplificador de voz. Eu já estou sentindo que 8 dias nessa batida vai, vai danificar a minha voz. Vocês têm alguma questão, alguma colocação, alguma reclamação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Shvara Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós?
Sim, se sim, o coração que doa recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.